Bora para a palavra de Deus? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15 a seguir. Tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 15 a seguir. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alçou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitou-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todos o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. Por voto comum, foi contado com os 12 apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recordo que já ministrei uma mensagem acerca desse capítulo. E nós temos o escritor de Lucas, Dr. Lucas, que grande teólogo e participante das obras missionárias do apóstolo Paulo, ele vem fazer em Atos dos Apóstolos detalhadamente a forma como Jesus atuou através do Espírito Santo da igreja primitiva. Seus 30 primeiros anos da igreja do Senhor na terra primitiva, Lucas vem contando com detalhes, com riqueza de detalhes. E uma das coisas que chama a atenção, ele vai dar a instrução a Teófilo, ele vai dizer coisas que estavam acontecendo desde quando Jesus foi recebido aos céus e as coisas que continuariam acontecendo depois que ele foi recebido. Isso trouxe para a igreja, no tempo passado, um peso muito grande de fortalecimento, porque era a igreja que era muito perseguida naquele tempo. Com toda a oposição que a igreja teve, ela continuou crescendo. Ontem eu falei sobre Moisés, como o Senhor guardou Moisés, e como o Senhor protegeu Jesus lá atrás da fúria de Herodes e protegeu Moisés da fúria de Faraó. Porque certamente Deus tinha propósito para que a igreja permanecesse até os primórdios. Agora veja bem, até os dias de hoje, os primórdios até os dias de hoje. A igreja do Senhor na terra, ela não para de crescer, ela continua avançando. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque quanto mais na época Faraó, ele tentava parar o crescimento da igreja, ele chegou a dar ordem às parteiras para que todo menino varão que nascesse não ficasse vivo. Veja bem, porque ele sabia que o povo
quanto mais se multiplicava, quanto mais eles cresciam, eles tinham medo de estourar uma guerra e o povo humano, o masculino, o homem, fosse maior em números e poderia então vencê-los. Por isso a ordem de Faraó em acabar com os meninos e deixassem as meninas. E as parteiras que temeram a Deus não ouviu a ordem de Faraó e obedeceu a Deus. Então veja, quanto mais naquela época Satanás trabalhou usando um, usando o outro para que o evangelho não prosseguisse, para que a obra do Senhor não crescesse, quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Glória a Deus por isso, porque nós somos como a omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Somos como aquele bolo. Eita, glória! Quanto mais você, mais ele fica fofinho, fica cheio. O povo de Deus é assim. Quanto mais Satanás se levanta para acabar com a igreja, mais o Senhor levanta a sua igreja na terra. E aí cumpre Mateus 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós louvamos o Senhor por esta mensagem, por esta noite, por esta live do dia 31, final de mês, último dia do mês. Amanhã será o dia da... Não é não, gente, não é não. Quem deu esse título aí foi o povo, foi o mundo. Mas amanhã será um dia normal para todo mundo que fala a verdade, tá bem? Amanhã será um dia normal para todo mundo que fala a verdade, que gosta da verdade. Amanhã ninguém vai mentir. Certamente, nem por brincadeira, hein, gente? Amanhã é 1º de abril e ninguém vai falar nem uma mentirinha, nem por brincadeira, tá bem? Porque mentira é do... Ele mente desde a eternidade, ele é o pai da... Então você não vai contar mentira nem brincando, ok? Bom, quem já está contando desde que nasceu, aí já aí não tem como você proibir de falar nada, porque geralmente desde que nasceu, então não tem jeito, só o sangue do cordeiro. Agora veja bem, Lucas vem detalhando, e há um processo para chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cujo no final de Lucas, do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, Jesus foi recebido aos céus. E os varões ficaram olhando para cima. E o anjo apareceu e disse assim: para que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima, ele descerá novamente. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que tinha um problema. Tinha um problema. Precisava colocar alguém no lugar. Por quê? Porque era 12 apóstolos. Era 12. Você sabe muito bem que entre os 12 tinha lá o Judas Iscariote, e ninguém fica livre desse Judas Iscariote. Até no dia de hoje tem o Judas Iscariote, e ele está presente em qualquer redondeza. Qualquer sítio ele tá presente. E Pedro, como líder da igreja, lembra que eu falei com vocês ontem, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Herodes manda decapitar Tiago a espada e preserva Pedro na prisão, e o Senhor solta Pedro. Pedro agora é o líder da igreja. E Pedro agora vai chamar os 11 e vai dizer: escuta aqui, gente, o negócio é o seguinte, nós somos 12, mas entre nós houve um traidor, e isso para cumprir a palavra do Senhor, está em Salmo 49, versículo 9, que a sua morada ficaria deserta, o lugar ficaria vago para outro chegar. Então, pare comigo nesta noite e entenda o que o Senhor quer falar com você e conosco, através desta palavra. Todos que não querem fazer a vontade do Pai, e que optam, que escolhem ir para o seu próprio caminho, certamente não pode culpar Deus de ter colocado o outro no seu lugar. Eita, Jesus, pode deixar que eu falo. Você não pode culpar a Deus de levantar alguém capacitado melhor
para colocar no lugar se você não vale o arroz que você come. Não tem como. Judas foi escolhido por Jesus. Foi achado entre os 12. Foi o ministério que o próprio Jesus colocou entre. Judas estava no meio. Mas ele escolheu o seu próprio destino. O Senhor dá oportunidades para o ser humano e nós temos que fazer valer as oportunidades que Deus nos concede. E quando eu falo isso, eu não falo só no ministério, só na obra missionária, só entre os cristãos. Não, eu falo isso em todas as áreas, porque em todo lugar Deus está sempre nos dando oportunidades. E nós não sabemos aproveitar as oportunidades que são dadas. E eu já convido você a curtir esta mensagem e mandar para quem precisa. Porque tem oportunidades que nos são confiar, que o Senhor coloca nas nossas mãos, e muitas vezes oportunidades no trabalho, no casamento, na vida sentimental, são oportunidades ímpar, que Deus coloca nas nossas mãos e nós não sabemos lidar com isso. Perdemos a oportunidade e muitas vezes queremos culpar aquele... Eita, Jesus! Muitas vezes queremos culpar, depois vamos culpar, porque é que esse está querendo ficar no meu lugar. Você não está fazendo nada que presta. É só por causa disso. Por causa de quê? Porque você não está fazendo nada que presta. Ou seja, o lugar que poderia ser usado, lembra da mensagem que eu preguei? Da figueira estéril? Que o proprietário veio e diz assim, gente, olha aqui, ó, tem 3 anos que eu vim aqui buscar fruto nessa figueira e ela não produz nada. Vamos embora arrancar e jogar fora. Aí alguém diz, espera aí, Senhor. Dá um tempo aí. De 1 ano. Não der certo, a gente tira. Pois então, gente. A palavra não muda. A palavra só vem trazendo para você o esclarecimento. Porque oportunidades são dadas. Ninguém pode dizer, eu nunca tive uma oportunidade. Porque tem gente que se vitimiza. Se vitimiza. Se eu tivesse no lugar dela, se eu tivesse no lugar dele, se eu tivesse a oportunidade que ela tem, mas se eu tivesse a oportunidade que ele tem, eu faria tudo diferente. Faria nada. Faria nada. Você quer saber quem é o homem? Dá poder para ele. Eita! Quer saber quem é essa pessoa invejosa aí? Dá poder para ela. Eu duvido que faz. Não faz igual e nem faz melhor, faz pior, porque o invejoso só traz consigo a vontade de ser melhor, só a vontade, mas não faz nada que presta. Veja Judas Iscariote, ele teve tudo, ele andou com o mestre, sentou na mesa, comeu com os 12, estava lá presente, nos melhores momentos de Jesus, Judas estava presente, no partir do pão, na comunhão, Judas estava nos montes, estava no horto, aonde Jesus estava, Judas estava presente. Judas viu sinais e maravilhas, milagres que Jesus fez assim, a olho nu. Estava lá, era participante de todas as bênçãos que o Senhor repartia entre eles. Foi escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Judas foi escolhido, colocado lá. Agora pensa bem, aí você pensa, por que Jesus escolheu Judas? Sabendo que Judas ia traí-lo. Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Por que será que o Senhor permite Judas ser um dos 12, sabendo que ele seria o traidor? Eita! Aí é que nós vamos chegar. É aí. Porque Deus certamente nos dá as oportunidades. E, segundo Pedro diz aqui, através de Lucas, Pedro está dizendo, Senhor, Tu que és conhecedor de todos os corações, mostra quem o Senhor tem escolhido, mostra. Você acha que Deus não sabia o que ia no coração de Judas? É claro que ia, a palavra de Deus precisa se cumprir. A palavra de Deus precisava se cumprir, o Senhor trabalha com a palavra. O Senhor trabalha com a palavra. A palavra de Deus precisava se cumprir. E Salmos 49, versículo 9 diz que
fica deserta a sua morada. E ficou deserta. E para que o Senhor permitisse que a palavra fosse cumprida, Deus levanta e deixa Judas fazer parte e diz assim, bora lá, faz aí o que você tem que fazer, vai. Vai lá, o serviço agora está com você. Bora lá, bora ver o que você quer. O que você vai fazer com o que eu estou te dando. Bora ver. Deixa ver o que você vai fazer com o que eu estou te dando. Bora ver o que você vai fazer com o que eu estou colocando nas tuas mãos. Com esse privilégio de estar entre os 12, entre os 11, você é um dos tais. Deixa eu ver o que você vai fazer. Eu já sei. Olha Deus olhando para Judas. Olha Deus olhando para Judas. Eu já sei que você vai trair. Mas eu vou te colocar aí entre os 11. Eu já sei que você vai ser um traidor. Já estava escrito, ó. Já estava escrito que Judas seria o traidor. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido qualquer outro. A Bíblia não fala que é Judas o traidor. Aqui, nos evangelhos sim, mas na palavra lá atrás, nas profecias não. Poderia ter sido qualquer um, mas foi Judas. E ele ficou reconhecido do mundo inteiro como traidor. E aí você quer me dizer uma coisa, como é que você quer ser reconhecido como alguém honesto, como alguém verdadeiro, se você é o traidor? Como é que você quer ser reconhecido como alguém que realmente está fazendo jus ao que o Senhor confiou, se você só sabe mentir, errar, passar por cima, trair, falsificar, meter os pés pelas mãos, corromper? E o que mais que eu posso falar aqui? Oportunidades dadas. E veja bem que Tiago era um dos 12 apóstolos. Tiago não foi substituído. Tiago não foi substituído. Por que Judas foi? Por que Tiago foi decapitado e não foi substituído? Mas Judas foi. Por que Judas foi? Por que Judas foi substituído e Tiago não? Tiago ficou para a história como mártir. Alguém que defendeu a palavra de Deus. Alguém que fez jus ao ministério. Alguém que honrou o ministério. Alguém que verdadeiramente recebeu um chamado ministerial e foi até o final, mesmo que com seu próprio sangue. Ele foi e não foi substituído, mas Judas não. Judas ficou como traidor, como alguém que comeu no prato e cuspiu, como alguém que não honrou o ministério, alguém que não soube administrar o que Deus deu, as oportunidades. Esse aí tem que sair e precisa colocar um verdadeiro no lugar. Porque o mentiroso, eita Jesus, o mentiroso precisa sair para o verdadeiro entrar. O falso, a falsa, precisa sair para pessoas verdadeiras, honestas, fazerem verdadeiramente aquilo que Deus quer que elas façam. E quando eu falo isso, não é privilégio só da igreja. Não. O Senhor arranca gente ruim e coloca gente boa. Pensa que não? Pensa que não? A Bíblia diz que toda árvore que meu pai não plantou, ela será arrancada. Ela será arrancada. Então Deus dá uma oportunidade para o traidor mostrar para que veio. Ai, meu Deus. Aí quem acredita que vai fazer o negócio funcionar? Hello? Aí muita gente fica assim, eu fui enganada, pastora. Eu fui enganada. Foi não? Foi não? Foi não. Foi enganado não. Foi não. Agora, que os discípulos foram enganados, isso aí. Esses aqui
Porque Judas estava ali quietinho, sabe? Quem conhecia o coração? Deus. Deus conhecia o coração. E até então, Judas não mostrava com as suas obras. É fácil você conhecer a pessoa quando ela é mentirosa, quando ela é corrupta, porque ela mostra com as suas ações. Agora, quando a pessoa não mostra, aí que está o problema. Aí o camuflado é que é o perigo. Ninguém está vendo. Só que glória a Deus, porque no meio desse camuflado, no meio desses escondidinhos, Deus se conhece o coração, sabe muito bem. Agora, você não foi enganado no quesito ao desgoverno. Por que não? Porque as obras lá atrás já denunciavam quem ele era. Aí eu fui enganado. Foi enganado, não. Enganado é quando você não sabe. Enganado é quando você não sabe. Os apóstolos não conheciam Judas por dentro. Eles conheciam Judas por fora. E Judas não se deu a conhecer. Até o dia em que ele entregou Jesus. E até lá, ele ficou debaixo do encoberto. Só Deus sabia. Só Jesus sabia que Judas era o traidor. Nenhum dos 11 sabia. E nem suspeitava. Porque as ações de Judas eram tão debaixo do camuflado, tão na falsidade. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque quando você vê a pessoa fazendo as coisas, você diz assim, puxa vida, mas que cabra mentiroso, hein? Mas que mulher falsa. Mas que homem falso. Porque você está vendo as ações. Agora, quando você não vê, aí você confia, aí você acredita. Porque você não está vendo as ações. Você não está vendo as atitudes manifestas. Então, quando não é manifesto, quando é no camuflado, no escondido, aí você confia, você acredita, você acaba sendo enganado, porque está encoberto. Se Deus não mostrar quem é a pessoa, você fica na inércia. Então, veja bem, Judas conseguiu levar o plano até o final, porque ele estava escondido. Ele estava, e por plano de Deus, ele ficou escondido. Porque tinha um tempo para Deus trabalhar. Tinha um tempo para Jesus trabalhar. Percebe que Judas ficou camuflado nas reuniões, na Santa Ceia, junto com os discípulos nas pescarias. Judas ficou no camuflado até o tempo em que o Senhor disse, agora é chegada a minha hora. Aí ele se deu a conhecer, beijando Jesus com um beijo. Ele entregou Jesus. Porque foi o momento em que o Senhor permitiu Judas entregar Jesus. Até então, ficou debaixo do escondido. Então, essa situação vai ficando escondida até quando Deus deixa. Esta pessoa traidora, esse homem que te trai, esta mulher que é falsa com você, esse suposto amigo, essa suposta amiga, que não se deu a conhecer com as atitudes ainda, porque ela tem medo. Ela tem medo que você descubra e continue no escondido. Mas eu gosto de frisar aqui nesta noite bem claro o que Pedro orou. Versículo 24 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E orando disseram, Pedro orou junto com os 11, do Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Porque separaram 2 homens fiéis. Todos 2. Só que eles precisavam que o Senhor direcionasse quem seria o escolhido para ocupar o lugar de Judas. Então apresentaram-se 2. Matias e José Barsabás. Foram 2 apresentados. E na oração, eles oraram e lançaram sorte, que era um modo como eles consultavam na época. E a sorte caiu sobre Matias para tomar ou ocupar o lugar de Judas Iscariote. Então vem cá, não reclama não se o lugar for ocupado por alguém honesto. Não reclama não se o lugar for ocupado por pessoas dignas. Não que José Barsabás não fosse uma pessoa digna, mas certamente Deus escolheu Matias. E Deus sabe por que escolhe.
Deus sabe por que escolhe. Até porque ele disse, vocês não me escolheram a mim. Em João, capítulo de número 15, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem nos escolheu. E não importa quem queira camuflar, quem queira ficar por debaixo dos panos, quem queira tomar o lugar, quem queira fazer tudo errado, Deus escolheu alguém para fazer a coisa certa. E Ele sabe, e Ele conhece o seu, o meu, o nosso coração. E Ele sonda pensamentos e intenções do coração do homem. A oportunidade foi dada de igual modo para Judas, de fazer parte do ministério de Jesus, coisa muito linda. Ele fazia parte. Ele poderia ter sido reconhecido como alguém que ajudou a fortalecer a igreja primitiva, mas ele passou a ser considerado traidor, que entregou o sangue inocente. Mas desde os primórdios, o Senhor já sabia que Judas seria o traidor. Porque até o diabo é usado para o tempo de Deus. Eu sabia disso. Que até o próprio adversário é usado para colocar em certos lugares, para que o Senhor possa mostrar a verdadeira face de pessoas. O Senhor usa o inimigo também. Ele é tão... Veja bem como é que o inimigo é tão assim. Olha bem. Ele pensa que ele está podendo, fazendo alguma coisa, mas não é Deus usando ele. Aí ele diz, eu sou Satanás. Ah, é? Tenham todos medo de mim. Ah, não é? Oh. Tenham todos terror de mim. E ele não sabe que o Senhor deixa ele fazer. E ele está achando que ele está fazendo porque ele é poderoso. E o Senhor que está deixando ele fazer. Aí eu faço e aconteço. Faz nada. Faz não. Eu faço e aconteço. Faz não. Faz não. Só vai até onde Deus deixa. Só vai até onde Deus deixa. E aí percebe que para chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou encerrar aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, esses quase 120 mil homens, quase 120 homens reunidos no mesmo lugar, aguardando a promessa, precisou preencher um lugar com uma lacuna vazia. Eram 12 apóstolos, eram 12. Ficou uma vaga que foi preenchida por Matias. Deus está deixando sempre uma vaga aberta. Deus está sempre deixando uma oportunidade aberta para o verdadeiro, para alguém fazer parte do ministério. Deus está sempre deixando e sempre vai deixar uma porta aberta para alguém que quer fazer a diferença. Deus vai estar sempre deixando uma porta aberta para alguém entrar e se encaixar, para alguém entrar e fazer a diferença, para alguém entrar e fazer parte desse ministério. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele vai estar sempre deixando uma oportunidade aberta. E a sorte pode cair hoje sobre você. A sorte caiu sobre Matias. Esquece Judas. É um novo tempo. Judas será substituído por alguém que o Senhor separou, por alguém que o Senhor designou, por alguém que o Senhor levantou, por alguém que a igreja orou e disse, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra quem é que o Senhor quer que realize esta obra conosco. Mostra quem o Senhor quer que a igreja continue avançando. E a igreja do Senhor vai estar sempre avançando com a contribuição do Espírito Santo, com a participação do Espírito Santo, com o povo unido, coeso. O lugar de Judas vai estar sempre aberto para ser preenchido por alguém que tem necessidade, sede de fazer o que Deus quer que você faça. Ei, ninguém pode dizer, não tive a oportunidade. Teve. Ah, mas se eu tivesse lá, eu fazia melhor. Faz não. Faz nada. Porque já teve a oportunidade e não fez foi nada. E aí as pessoas se acham enganadas.
Porque o larápio enganou. Foi enganado, não. As obras já eram más desde lá de trás. As obras já eram más desde lá de trás. Mas as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Aí eu quero acreditar que vai ser um mar de rosa, vai ser uma beleza. Vai ser uma maravilha. O pai dos pobres, vão todo mundo comer picanha. Aí todo mundo acredita. Pera lá. Teve a oportunidade. Viu com os olhos como é que trabalhava. Não viu. Mas entra com sede de vingança. Entra querendo vingar. É um espírito de competitividade muito grande. Eu quero desfazer tudo que ele fez. Eu quero desfazer tudo que ele fez. Se ele fez isso aqui é bom, eu quero fazer ruim. Bom, porque se fosse assim, eu quero fazer bom o que ele fez, eu quero fazer melhor. Não. Que graça tem isso? Não, que graça tem isso? Você me responda aí, você que está comendo abóbora. Você que está aí, pelo amor de Deus, você que está aí, me responda, porque eu tô meio crua com essa informação. Você que está aí, me responda uma coisa. Eu gosto de... Assim, a gente vai conversando aqui, peraí. Me responda uma coisa. Que graça tem a pessoa de fazer assim, eu vou chegar lá para me fazer melhor do que ele faz e faz ruim. Não, uma coisa é você falar assim, eu vou chegar lá, vou fazer o melhor. Aí você vai lá e faz o melhor. Eita, glória, o povo, esse é bom mesmo, esse é o cara, esse é bom. Porque chegou lá e fez melhor. Não. Que graça tem chegar lá para fazer o pior? Quer chegar aonde? Para fazer o pior ou para fazer o melhor? Ou então deixa como está. Deixa como está. Porque se você não consegue fazer o melhor, pelo amor de Deus, deixa quem está fazendo certo continuar fazendo certo.